Já se perguntou como seria viver debaixo da terra? Os primeiros seres humanos viveram debaixo da terra ou em cavernas antes de começarem a construir casas acima do solo. E o design das casas já percorreu um longo caminho. As casas subterrâneas são muito ecológicas e você ficará surpreso com o quão legal alguns destes lugares são. Então sente-se, relaxe e veja estas 11 casas subterrâneas mais incríveis. Se você estava se perguntando se era possível construir uma casa numa encosta alpina e ainda escondê-la para que ninguém soubesse que ela estava lá e não interferir na natureza, é o caso desta casa subterrânea, que é totalmente escavada na encosta da montanha e tem bastante espaço para se esticar, com 525 metros quadrados e espaço suficiente para 10 pessoas viverem confortavelmente, 12 se tiver filhos. Os arquitetos conseguiram construí-la muito perto do pico mundialmente famoso. Sem perturbar a natureza, a entrada é surpreendente para exprimir em palavras. Que bom que você está vendo este vídeo. Há uma porta tradicional de madeira que você abre e desce algumas escadas e depois caminha e passa por uma parede de vidro, fardos de fenas iluminados por lustres e em seguida chega a uma escada sinuosa em um túnel de concreto. Sobe e de repente você está no interior da vivenda, com iluminação forte. Quase todos os cômodos estão em um nível diferente no quarto. Degraus integrados permitem o acesso às plataformas de dormir aconchegantes, livros para leituras silenciosas e banheiros privativos. Os múltiplos níveis e os degraus de concreto e pedra dão à incrível casa subterrânea a aparência de um castelo com um ar de casa escondida. Na Silésia, Polônia, a maioria das casas subterrâneas são construídas com duas exigências. Devem ser ecologicamente corretas e o mais invisível possível ao público. Mas a maioria destas casas, especialmente esta casa escondida, tem algumas entradas elegantes visíveis de um lado. No entanto, esta fantástica casa subterrânea foi projetada para ser invisível em todos os ângulos. Na verdade, projetada para que apenas o proprietário tivesse acesso a ela e a bela área gramada do telhado. Quando foi projetada, tinha uma aparência bizarra que se estendia sobre a paisagem. Uma entrada para automóveis que leva ao subsolo utilizando um enorme alçapão que se abre, permitindo que você dirija até o térreo. A sala de estar principal é acessível daqui, assim como o jardim do mesmo nível que recebe a luz de cima da casa subterrânea. Se estiver pensando o que é uma casa de terra queimada, é simplesmente uma casa construída no subsolo com terra em 2 ou 3 lados da casa. Isso, claro, fornece algum isolamento térmico e também esconde a casa, já que sua maior parte fica no subsolo. Há uma fachada voltada para o sul, que cria no interior bem iluminado, maximizando a energia solar. Essa casa foi inteiramente construída utilizando cobre reaproveitado e madeira de cerejeira preta coletada no local. O interior da casa possui lindas paredes de madeira e muitas prateleiras. Há uma área coberta que acomoda muitas pessoas e uma parede com janelas que proporcionam uma vista incrível da floresta ao redor. Aqui é algo único que foi projetado por arquitetos italianos da Osa Arquitetura na região de Basilicata, na Itália. A casa fica ao longo de uma colina que separa 2 rios e está construída em uma área de 630 metros quadrados sobre um terreno de 7 hectares. Esta casa é chamada de casa enterrada. Embora parte dela pareça estar acima, toda a estrutura foi construída ao nível do solo para não interferir na natureza ao redor. Todos os cômodos da casa desfrutam de uma vista panorâmica do lago. As grandes janelas emolduram a paisagem exterior. O telhado de concreto fornece à estrutura um aspecto bastante complexo. Ela é coberta por um ambiente vegetal camuflado que traz um agradável impacto visual na lateral interior. Os pisos são revestidos de mármore preto, enquanto as paredes e tetos são de concreto pré-fabricado. Há um salão com lareira central e fora piscinas no caso de seus convidados quererem dar um mergulho. Casas subterrâneas são ótimas por muitas razões, mas não afetar visualmente o ambiente em volta é uma das principais razões pelas quais as pessoas as constroem, como o caso do jovem que comprou esta fazenda. Ele estava ciente da natureza única desde o início e não quis modificá-la. Foi inteligentemente projetada com 2 estruturas uniformizadas e construída ligeiramente deslocada, de modo a corresponder ao perfil da colina preservada em condição imaculada.
Acima, um telhado de palha íngreme que não parece muito de fora, mas entre e ficará surpreso com as incríveis paredes e piso de madeira na cozinha. Há uma longa claraboia que inunda a casa subterrânea com a luz natural do sol. A área é moderna e espaçosa. O que é interessante é o seu aspecto futurista, uma vez que se encontra ao lado da antiga casa da fazenda de gerações, que se liga por uma escada subterrânea, com janelas de vidro gigantescas na frente que podem ser abertas para deixar entrar o ar fresco da montanha. Imagina possuir 5.182 metros quadrados de uma caverna de arenito e depois decidir construir uma casa dentro dela. Foi exatamente o que Kurt e Deborah Sleeper, de Festus, Missouri, fizeram para que este lugar se tornasse notoriamente famoso desde que foi colocado à venda no eBay, e é simultaneamente único e surpreendente de todos os tipos e formas. A casa híbrida tem um telhado de pedra natural e paredes de preenchimento moderno e variados móveis antigos. É uma casa híbrida, o que significa que alguns dos quartos têm o telhado de arenito natural. Só é triste que a areia caia do teto na cozinha e sala de jantar, então é melhor levar um guarda-chuva quando for visitar o local. O interessante sobre este local é que era famoso pelos cantores de rock nos anos 80, mas muito antes era um rink de patinação nos anos 50. Fica em muitos hectares de uma área rural e tem 14 cachoeiras impressionantes. A energia geotérmica fornece energia e aquecimento e resfriamento durante grande parte do ano. As contas de eletricidade são uma fração do que seriam de outra forma. Quando você entra, vê uma área de estar e uma enorme área de lazer localizada nos fundos, além de estranhas escolhas de design em algumas áreas. É algo encantador esta casa de caverna casual e estranha. Essa casa foi construída em Pembrokeshire, Wales, País de Gales, e foi projetada por arquitetos de sistemas futuros para Bob Marshall Andrews, um ex-membro do parlamento da Midway, e sua esposa Jill Marshall Andrews. A casa tem vista para a Baía da Noiva e é conhecida localmente como a Casa Teletubby. Ela foi construída com uma parede de vidro externa e essas enormes paredes têm portas que se abrem para permitir a entrada de ar na habitação. Uma lareira é a peça central da sala principal e tem assentos à sua volta. A área em que a casa foi construída fica apenas a 152,4 metros do mar e tem uma vista espetacular. De longe, ela parece invisível, coberta por uma colina de um lado. O interior dela é, na verdade, um espaço único, com unidades pré-fabricadas multicoloridas, como banheiros, cozinhas e quartos. As unidades foram construídas e depois colocadas no interior do monte. É uma ideia interessante e significa que você pode mudar tudo apenas movendo algumas coisas. Esta é uma casa subterrânea muito legal que fará você esquecer que está morando à beira de uma fazenda. De todas as casas que mostramos, achamos que esta é a mais bonita quando se trata de design arquitetônico. Ela está localizada em um local reabilitado de Bradford e é uma reinterpretação moderna de uma das tecnologias de habitação mais antigas da América do Norte. Esta casa de cova, como seu nome sugere, é submersa e aproveita a massa da terra para manter o conforto térmico durante o ano. Ela tem sua construção com mais de 2 metros de profundidade, mantendo-se fresca no verão e quente no inverno. O telhado tem grama que cresce no topo, adicionando mais camuflagem e isolamento nas extremidades da casa. Parece que há 2 casas, uma virada para a outra. Em outra extremidade, há uma piscina em forma de triângulo que combina com o resto desta incrível casa de campo. Juntamente com o confortável salão externo, o interior é deslumbrante, com mobiliário moderno e muitas janelas de vidro, permitindo a entrada de luz na casa submersa. Esta é uma casa subterrânea enorme, construída em Pachacómec, Peru, por arquitetos ao lado de uma colina. As formas geométricas são interessantes e curiosas. O que você vê no subsolo do lado de fora da estrutura, em muitos lugares, é construído à mão, usando pedras da área que são cortadas perfeitamente. Este lugar é enorme, com 5.000 metros quadrados de área, para ser exata. Está localizada a 400 quilômetros ao sul de Lima, perto da costa do Peru, e foi construída como casa de repouso de um filósofo. Ninguém queria que uma casa fosse construída neste lugar. A solução foi enterrá-la para equilibrar arquitetura e paisagem. No entanto, o arquiteto tentou projetar uma caixa de vidro que se sobressaísse na colina, simbolizando a intervenção arquitetônica
sobre a natureza intocada. Esta próxima casa fica em uma área 4 horas a oeste de Sydney. No lado seco, montanhas azuis, arbustos ininterruptos, escarpas douradas, céus selvagens e nenhum sinal de habitação humana. Mas aqui, esculpida no cume das montanhas, deslizando para o sul e com vista para o leste sobre o longo vale, é um lado de 75 hectares que já foi uma região de ovelhas. É um ambiente rochoso, seco e exposto. Por isso as pessoas acharam que era uma loucura construir uma casa aqui. Até que o arquiteto Peter Sbarr projetou uma casa apropriadamente selvagem e ousada para um cineasta e artista de Sydney, que queria um retiro e um lugar para os visitantes desfrutarem da vegetação australiana. Ao aproximar-se, a casa é praticamente invisível até que se veja o telhado, no qual você pode caminhar e contemplar a bela paisagem. Aquelas grandes caixas vermelhas no telhado levam ar e luz solar ao nível superior. Há um quarto em uma área aberta. Há 1 tonelada de madeira, aço e latão nesta casa e levou 3 anos para construí-la. Curiosamente, é uma das únicas casas para a qual conseguimos encontrar um orçamento. Custa $1.624.000. E isso é tudo. Se quiser ver mais vídeos legais como este, certifique-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada por ter assistido.